Fala, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edgar para mais uma aula de História. Aqui em cima já indica, ó, nós estamos indo para o módulo 20, que é a formação do Islã. É bem importante a gente estudar um pouco também do que aconteceu no Oriente, tá? A gente vem vendo aí o que acontece muito no Ocidente, as nossas origens europeias, porém a gente fala muito pouco do que estava acontecendo lá no Oriente. É importante dar uma olhadinha, porque eles também vão contribuir muito para o mundo que a gente tem aí hoje, tá bom? Bom, como é que vai se formar então esse Islã ou o islamismo, a religião muçulmana, nesse momento histórico, tá? A gente precisa primeiro falar como é que era a Arábia antes de Maomé. Bom, vamos lá. Todo muçulmano, não, nem isso dá para falar hoje, né? Mas enfim, eu ia falar que todo muçulmano é árabe, mas nem todo árabe é muçulmano. Mas na verdade, nem todo muçulmano também é árabe, porque existem muçulmanos hoje no norte da África, existem muçulmanos aqui mesmo no Brasil que não são árabes, né? Que não têm a origem arábica. Mas só para a gente distinguir um pouco o que são árabes e o que são muçulmanos. Muçulmanos são aqueles que professam a fé islâmica, né, que acreditam em Maomé, em Alá, que seguem o Corão, que seguem a Suna. Já os árabes é aqueles que têm origem na Península Arábica, tá? Então, como é que era a Península Arábica antes da vinda de Maomé, antes do surgimento de Maomé e da religião muçulmana? Naquela região ali da Arábia, né, do deserto, muitas vezes também chamado de deserto árabe, viviam mais de 200 tribos beduínas e urbanas. Tribos beduínas são aquelas tribos que vivem no deserto, andam de camelo, aquela coisa toda. Tribos urbanas são as que vivem na cidade, né? Então haviam muitas tribos, tá? Naquela região. Quem manda, muitos deles eram conhecidos como coraixitas, tá? Que eram povos que ainda eram politeístas, não tinha uma religião monoteísta, como vai ser o Islã e por aí vai. Esses povos que viviam na Arábia, eles tinham uma atividade agrícola muito intensa e também uma atividade comercial. As principais cidades da Península Arábica são Meca e Atreb, tá? Que depois vai receber o nome de... esqueci. Uh, os beduínos aqui, como diz, né, eram nômades em busca de água e de saques, né? E esses povos eram politeístas e sem um líder político na região. Como é que vai surgir, então, o islamismo, né? Como é que vai ser o surgimento dessa nova religião ali no Oriente Médio? No ano de 570 depois de Cristo, nasce uma pessoa chamada Maomé, na nossa língua, em árabe é Muhammad. Tá? O Muhammad é um coraixita, ele é de uma origem não muito rica, era comerciante, e ele vai conhecer algumas religiões, como por exemplo a cristã e a judaica, que são religiões monoteístas. Alguns estudiosos das religiões dizem que é do sincretismo das religiões judaico-cristãs aí que vai nascer o islamismo. Eles acreditam então que o Maomé é um profeta, assim como Jesus Cristo é um profeta, tá? Como Moisés é um profeta, Maomé seria um profeta e Deus aí para eles é Alá. O Maomé, vamos só explicar isso para vocês. Ele era pobre, né? Ele vai conhecer uma viúva rica, isso vai possibilitar com que ele viaje, conheça outros lugares, etc. Ele, cansado dessa vida, vai meditar no deserto. Ele recebe então a visita do anjo Gabriel, que entrega para ele então o Corão, as palavras de Deus, para os islâmicos, obviamente, né? Sendo assim, lembrei, Yatreb é Medina. Mas enfim, quando o Maomé volta então para Meca, que é onde ele vivia, ele vai começar a fazer uma série de críticas, vai começar a pregar o Islã, essa coisa da palavra do Corão, e ele vai começar a criticar os coraixitas, por eles serem politeístas, porque eles visam muito lucro, uma quantidade de coisas que ele poderia criticar os coraixitas. Os coraixitas, como era a maioria, fala assim,
a gente não vai dar trela para esse cara aí não, vamos botar esse cara para correr. E aí eles começam a ameaçar o Maomé, e em 622, depois de Cristo, o Maomé tem que fugir de Maomé e ele vai para Iatrebe, atual Medina. Esse momento, o ano de 622, é conhecido como Égira. A Égira dá início ao calendário islâmico. Sim, gente. Os muçulmanos não seguem o mesmo calendário que nós, por isso que eles estão no ano de vai dar 1300, quase 1400, daqui a 2 anos, então está 1398, tá? E o início do calendário o início do calendário muçulmano se dá com a Égira, a fuga de Maomé para Medina ou Iatreb. A gente vai falar muito sobre califado na próxima aula, então califa é o sucessor do Maomé, é quem vai ser o líder da religião muçulmana. E é bom a gente entender isso aqui, tá? O que vai acontecer? O Maomé, ele vai se organizar em Medina, ele vai retornar para Meca, e aí ele vai conseguir ser o cara ali que vai centralizar o poder naquela região, principalmente o poder espiritual, mas também o poder político. Só que a centralização do poder no mundo muçulmano ela não vai durar muito tempo, porque as pessoas vão dividir o poder. E aí o que vai acontecer? Vai surgir aí duas ramificações do islamismo, que são os xiitas e os sunitas. Os xiitas defendiam que o sucessor do Maomé deveria ser um herdeiro direto, alguém do sangue de Maomé, porque eles seguem muito o Corão, e o Corão diz isso, tá? Que os sucessores, depois que Maomé morresse, deveriam ser pessoas do mesmo sangue de Maomé, tá? Já os sunitas, né, diziam que qualquer um poderia governar desde que estivessem de acordo com a Suna. E aí, qual é a diferença do Corão para a Suna? O Corão era como se fosse a palavra sagrada, né? Aquele livro que o anjo deu para o Maomé. A Suna já é um livro de códigos de conduta. Como o homem e a mulher muçulmana devem seguir, né? Preceitos morais, preceitos éticos e até mesmo de costumes, tá? E aí os sunitas acreditavam que qualquer um poderia governar, qualquer um poderia ser califa, desde que estivesse de acordo com a Suna, tá? Então eles vão se dividir entre essas duas ramificações aí do Islã, e isso vai dar muito problema daqui para frente, a gente vai ver mais para frente. E aí só para a gente retomar alguns conceitos que a gente viu aí, que é bom a gente saber, a gente sempre diz que o pessoal ligado ao islamismo, né, os muçulmanos, eles são um povo de origem semita. E o que significa ser um povo de origem semita? Para quem assistiu o filme Noé, vai saber que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Javé. Os semitas, diz a tradição bíblica, né, que é um dos filhos de Noé. Então, todos aqueles povos que vieram dos filhos de Noé são povos semitas, assim também como existem os camitas. Então, a tribo Cush, ou melhor, a civilização Cush, ou também os cananeus, todos eles são camitas. Então, essa divisão aí, principalmente naquela região do Oriente Médio, entre semitas, os filhos de Sem, e os camitas, filhos de Cã. Coraixitas, povos que habitavam a Arábia antes da chegada de Maomé, que eram politeístas e tal. Sunitas, a gente já falou, xiitas também. E os beduínos são aqueles povos nômades do deserto arábico. Pessoal, por hoje era mais ou menos isso. Peço que vocês leiam as apostilas de vocês, façam as atividades que a gente vai corrigir então na quinta-feira, na nossa aula ao vivo, aqui no Google Meet. Beleza, pessoal? Por hoje era isso. Um grande abraço. E até lá!